Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos e todas, sejam muito bem acolhidos, acolhidas. Nossa igreja ainda se preocupa com você que está em casa, com você que está no seu lar, decorrente a esta pandemia. Por conta disso, estamos fazendo este trabalho de mídia. Que Deus abençoe a todos e todas em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus pela oportunidade. Agradeço também ao pastor Larentes, presidente deste campo, que confiou-nos a este trabalho, juntamente com o pastor Carlos e juntamente com a coordenação da Escola Bíblica Dominical, na pessoa do pastor Paulo Lima e do evangelista Célio. Que Deus em Cristo Jesus lhes abençoe. Amados e queridos irmãos e irmãs, hoje adentraremos a terceira lição do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical, sob o tema Os Atributos de Deus, conhecendo a natureza, o caráter e a supremacia de Deus nas Escrituras. A lição número 3 é sobre o título O Deus Criador. Texto áureo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Verdade aplicada. Deus trouxe à existência o que antes não existia, criou e tem o controle de toda a sua criação. Objetivos da lição: estudar sobre a criação dos céus e da terra, ressaltar a criação do homem e da mulher, mostrar os propósitos da criação de Deus. Texto de referência: Gênesis, capítulo 1, versículo 1, 3, 6, 8, 10 e 14, que fala-nos assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E clamou Deus a expansão céus. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E chamou Deus a porção seca terra, e ao juntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, antes de adentrarmos a lição, vamos aqui fazer uma rápida rememória do que nós estamos estudando neste trimestre. Introdução. Recapitulando a primeira lição, aprendemos que Deus se revelou à humanidade através da natureza, dos nomes funcionais de Deus e por seu Filho Jesus ao se humanizar. Já na segunda lição, aprendemos sobre os atributos de Deus, que são divididos em dois aspectos: incomunicáveis e comunicáveis. E hoje vamos falar sobre o Deus Criador. Mas antes de adentrarmos a lição a respeito do Deus Criador, gostaríamos então de trazer aqui uma reflexão a respeito dos pensamentos científicos e espirituais referência à criação. Primeiro, a ciência narra que a Terra é um planeta, sendo o terceiro do sistema solar. Sol esse que é um dentre 200 milhões de sóis. Dentro da Via Láctea, que é uma entre 100 milhões de galáxias. Nosso sistema solar está situado a 29 mil anos-luz no centro desta galáxia, no espiral do Órion da parte interna dele. Tão pequeno como um pontinho minúsculo a qual vamos estar lá. Estamos lá. A ciência ainda fala que o planeta Terra é um organismo vivo e de que forma
e de forma aprofundada, podemos entender que somos um dentro desse organismo. Quando olhamos para o código genético, onde mostra-nos que todas as formas vivas, desde a bactéria mais insignificante até o ser humano, possui o mesmo alfabeto biológico de base, sendo 30 aminoácidos e 4 bases fosfatadas, que apenas as diferentes combinações fazem as diferentes espécies vivas da biodiversidade existente. Daí que nasce a importância de preservarmos a natureza, pois quando destruímos, estamos nos autodestruindo. E a partir disso, entendemos que não formamos um meio ambiente, mas um ambiente inteiro, como uma grande comunidade de vida. Outros aspectos importantes são os pensamentos dos astronautas que chamam o planeta Terra de Gaia, a qual a considera como um corpo vivo através do seu comportamento, pois tem um sutil equilíbrio que somente o corpo vivo pode ter. Como milhões e milhões de anos, ela possui 21% de oxigênio, a qual se possuísse 17 ou 15, seríamos esmagados. E se possuísse 28 acima, não poderíamos acender um fósforo, que seremos incendiaremos o oxigênio. O sal dos oceanos são sempre iguais, sendo 3,4%, mantendo o clima regular, o oxigênio da atmosfera e as condições básicas da vida. Da mesma forma, o nitrogênio, que nos faz crescer, a nós e as plantas, que sempre são 79%. Assim como todos os elementos se equilibram, mas o grande problema da Terra é não conseguir se equilibrar sozinha. Daí se estabelece os grandes caos naturais, como problemas virais, grandes tempestades, enchentes, secas, revoltas naturais e etc. Esse caos poderá acelerar ainda mais o fim de vários animais, extinguindo-se até o ser humano. Então, como lidar com essas questões? Primeiro, devemos nos adequar ao sistema global, ou seja, produzindo menos poluentes, gastando menos água, envenenando menos os nossos solos e cuidando mais da natureza. Segundo, adotarmos políticas mais conservadoras da natureza, como governos e grandes empresas, a quais se preocupam com o investimento para minimizar as consequências negativas do mundo, ou seja, conviver e coevoluir. Portanto, ou salvamos todos, ou todos iremos perecer. Com o derretimento das geleiras e aquecimento global, conhecido como efeito estufa. Então, as palavras-chave aqui são o cuidado e a qualidade de vida, pois o Deus Criador cuidou de tudo antes mesmo de criar o ser humano. Vamos então adentrar. Tópico 1. Deus criou céus e terra. Quando Deus criou céus e terra, nós lembramos de Gênese. Gênese significa o início, o começo de todas as coisas. Quando trata-se de Gênese, Deus criou os céus e a terra, Nós olhamos então para o texto áureo dessa lição. No princípio criou Deus os céus e a terra, que no original da palavra fala Berish bara Elohim, que significa iniciou a terra, Berish, início, ou iniciou, bara, criou do nada, e Elohim, a figura da Trindade, pois a sua tradução são deuses. Então, a presença da Trindade
já estava na criação. Alguns importantes teólogos dizem que a Trindade é a melhor comunidade, pois o Pai coopera com o Filho coopera com o Espírito Santo e ambos se ajudam. Então, a questão de Deus ter criado os céus e a terra trata-se do início, de criar do nada e da figura da Trindade estar presente nesta criação, se ajudando-os. 1.1 Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Existe a teoria da evolução, que diz que o mundo se deu na explosão cósmica do Big Bang, ou seja, que o mundo se deu acidentalmente. Por uma faísca cósmica, se deu do nada, criando tudo, ou seja, do acaso, mas com a própria ciência, sendo a matemática considerada uma das maiores ciências, pois trabalha com as exatas, nós cremos que Deus que fez o mundo. Com a matemática conseguimos provar isso, que o mundo não se cria do nada ou do acaso, pois 0 mais 0 não gera nenhum resultado. Portanto, cremos que a presença de Deus estava por trás das cortinas do Big Bang, dando o start ou play de toda a criação. 1.2 O poder da palavra de Deus exercida. E a palavra aqui é o haja, no original, que é o erihi. Vem o significado, a tradução de vem a passar, ou tornar-se, ou seja. Jesus é a palavra. Jesus é o verbo. No grego, o logos. Para alguns teólogos, Jesus é a palavra ativa de Deus no mundo. E é o logos, o estudo, a palavra, o verbo, a ação. Jesus, ele é a própria ação. Para que você se aprofunde um pouco mais na questão do poder exercido pela palavra, busque então João capítulo 1, do versículo 1 ao 3 e o versículo 14, ou 1 João capítulo 1, versículo 1 ao 4, que vai te dar um aprofundamento na questão de Jesus sendo a palavra ativa de Deus. 1.3 A satisfação de Deus por tudo o que foi criado. Para entendermos esse ponto, é só nós lembrarmos da expressão "e viu Deus que era bom". No hebraico é otov, ou seja, que tem também o significado formoso, especial, agradável. Mesma expressão usada na história de Moisés, lá no capítulo 2, versículo 2 de Êxodo. E também todas as expressões de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 4, versículo 10, versículo 12, versículo 18, o 21, o 25 e também o 31. Mas o 31, Deus dá uma ênfase maior, porque quando Deus vai criar o homem, ele diz, muito bom. E viu Deus que era muito bom. Louvado seja Deus. Vamos então adentrar o tópico 2. Homem, criação de Deus. Para entendermos a criação do homem, é importante fazermos duas separações da criação de Deus. A primeira separação é a criação eterna, seres infinitos, sendo anjos e demônios. Segundo a criação de Deus, fala-se da criação do tempo e do espaço, a qual Deus ocupa esse tempo e esse espaço com os seres finitos, toda a biodiversidade, inclusive o Adam, que significa o homem. Tópico, o ponto 2.1. Formou o Senhor Deus o homem à sua imagem. Ou seja, formou-se a sua imagem e semelhança.
Para entendermos isso, é importante olharmos para as tríades como Pai, Filho e Espírito Santo. Céu terrestre, céu galáxia e terceiro céu, conforme 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2. O planeta, que se constitui em céu, terra e mar, ar, solo e água. Estado da água, sólido, líquido, gasoso. Ser humano, alma, espírito e corpo. O corpo do ser humano, ossos, carne e pele. Mostra-nos a imagem de Deus, então, através da tríade, das tridimensionalidades. Ou seja, a comunhão também é uma das imagens de Deus. Quando estamos unidos, quando estamos em comunhão, então nós estamos refletindo a imagem de Deus. Lembramos de Salmos 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quando vivem em união, estão então refletindo a imagem de Deus. E a semelhança? A semelhança está relacionada com a espiritualidade e com o homem como único ser com consciência. E essa consciência tem poder também de criar. Calma. Exemplo, a sua fala. A fala, ela cria imagens. Por exemplo, se eu falar agora cadeira, automaticamente na sua imagem vai transformar a figura de uma cadeira. Ou seja, se eu falar alguma coisa boa, vai transformar sentimentos bons em você. Se eu falar alguma coisa ruim, também vai transformar, vai criar sentimentos ruins em você. Então, por isso que devemos tomar cuidado com o que falamos. 2.2. O autor se expressa assim: formou-se o Senhor Deus, o homem do pó da terra. A palavra aqui é Adamá, que significa terra. Aqui formou o Adam, que significa ser humano, sendo o homem Ish e a mulher Isha, no original do texto bíblico do Antigo Testamento. Nossa materialidade vem da terra. A Bíblia diz que viemos do pó e para o pó voltaremos, mas o Espírito volta para Deus, pois Ele é o que o deu, conforme Eclesiastes, capítulo 12 e versículo 7. 2.3. 2.3. Formou o Senhor Deus o homem como coroa de sua cabeça. Aqui é importante nós analisarmos essa expressão do autor. Aqui mostra que Deus tem um tratamento especial com o homem ao inseri-lo na natureza, como parte integral dela, dando sabedoria ao homem para a sua administração, o homem administrando a natureza. No entanto, o homem cai, e o Senhor Jesus o resgata e nos transforma em sua coroa de glória. Ou seja, se somos sua coroa, conforme Salmos 8, versículo 5, devemos proclamar o seu reino. Devemos pronunciar o seu reino como seus representantes, porque o rei usa a coroa expondo sua autoridade a todos e todas que lhes observam. Portanto, somos o seu vestuário real, sendo extensão de sua autoridade. Tópico 3, e vamos já encerrando esta reflexão, esta escola bíblica dominical neste domingo de manhã. Então, o tópico 3 vai falar-nos os propósitos de Deus na criação. Os propósitos de Deus na criação. O 3.1 e o 3.2 eu faço então uma junção deles, que o autor se expressa: manifestar a sua glória e o seu poder, receber a glória e a honra que lhes são devidas. Analisando o versículo 36 do capítulo 11 de Romanos, responde esses dois pontos que o autor se expressa. Vamos lá. Quando
o autor se expressa? Manifestar a sua glória. Se analisarmos o versículo 36 do capítulo 11 de Romanos, vai dizer: porque dele, ou seja, porque dele manifestar sua glória, e o seu poder, e por ele o quê? O seu poder, e para ele o quê? Receber glória e honras, que lhes são devidas. Então, leiamos então o versículo completo, dizendo: são todas as coisas glória, pois a ele eternamente. Amém. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas glória, pois a ele eternamente. Amém. Resolvendo e respondendo então essa expressão do autor. Mostra-nos que somos também devedores eternos, e nada o que fizermos irá se comparar com o que o Senhor fez por nós, resultando a graça, o favor imerecido. E quando vem essas questões das dívidas que temos com o Senhor, então me faz lembrar de Salmo 116 e Salmo 116 e versículo 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Nós, então, estamos numa dívida eterna com o nosso Deus, com o nosso Criador. Por isso, é motivo de glorificarmos a Ele, enaltecermos a Ele e adorarmos Ele na beleza da sua santidade. O 3.3, o autor se expressa: prover lugar para a habitação das suas criações. Prover lugar para a habitação de suas criações. Aqui nesse ponto, o que vemos em primeiro lugar é a preocupação que Deus teve antes de criar o ser humano e depois acomodá-los da melhor forma. A palavra no grego utilizada aqui é o oikomene, que significa mundo habitado, que vem da origem da palavra oikos, que significa propriedade familiar, podendo ser traduzida também como casa ou habitação. Conclusão. Por fim, nessa lição, nos aprofundamos um pouco em conhecer melhor nosso planeta Terra, nossa estrutura e condição humana, a qual tudo se forma pela soberana vontade de Deus, manifestando sua glória, seu poder, de um modo integral, nos acolhendo com o seu amor, com a sua graça e com a sua misericórdia. Fecho então esta lição lendo o livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 17, versículo 21, 22 e 23, que fala-nos assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhe direi a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Oremos. Amado Deus, soberano Pai, obrigado, Senhor, pela expansão desta lição tão gloriosa que mostra-nos, ó Deus, o teu poder da criação, a preocupação que o Senhor teve, Senhor, em criar todas as coisas
antes mesmo de nos colocar neste planeta. Pensando, ó Deus, em nós de um modo, Senhor, geral, pensando em nosso oxigênio, pensando, ó Deus, nas estabilidades, ó Deus, que o ser humano necessita para sobreviver. Deus, continua conosco, inspirando-nos, ó Deus, iluminando as nossas vidas, as nossas famílias, num tempo, Senhor, tão difícil que vivemos, mas sabemos que o Senhor está em defesa da vida. Senhor, toma as nossas vidas nas Tuas mãos, abençoe todos e todas que estão assistindo esta aula e que venham, ó Deus, a cada dia se aprofundar em conhecer o Criador de toda a existência, o Autor de toda a existência. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.